Alô, boa noite. Está começando mais uma live do dia aqui. Dei risada agora porque eu estou acostumado a fazer bom dia, bom dia, bom dia às 7 horas da manhã. Mas dessa vez vai ser boa noite, certo? Tema. Deixa eu escrever o tema aqui. Pera aí. Estamos conectando aqui com a Vanessa. E Aí, aí, nego? boa. Então, boa noite, boa noite, boa noite, é isso? Boa noite. Estou acostumado com os bons dias, então me deu, me deu uma travada na cabeça agora. Quase que Boa. eu comecei igual eu começo de manhã. Então, boa noite aqui para a Vanessa. A gente vai bater um papo hoje, quem tá entrando agora, sobre como a gente pode manter o foco nesse momento de corona crise, né? O que a gente pode fazer como empresário para manter as ações, melhorar na medida do possível. Então, boa noite, Massa. Vanessa. Oi, nego. Se apresenta um pouquinho para o pessoal que é aqui da Mito e tal, o que você faz. Mas eu quero dizer que é muito legal estar conversando contigo, né? Tu sabes que eu estudei com teu sócio e Sim. foi muito gostoso encontrar ele no encontro do Sebrae ali. E eu sinto que quando a gente tem história com alguém, já modifica tanto o nosso olhar, né? Então, eu sou empresária há 10 anos, vai fazer dia 4 agora. E, na verdade, eu trabalhava com processos de coaching antes e de autodesenvolvimento desde 2006. E aí, em 2010, Uhum. eu resolvi abrir a empresa. E, na época, eu fui a primeira empresa a ofertar processos de coaching de vida em grupo no Brasil. Existia o individual e existiam as formações. E aí, isso deu pra gente uma super velocidade de crescimento na época. Então, de lá para cá, eu fui desenvolvendo novas metodologias. E, na verdade, eu descobri que eu sou uma metodologista, sabe? Eu gosto de método, eu gosto de ferramenta, de instrumento, início, meio e fim para as coisas, para a gente poder avaliar, enfim. Então, em 2016, a gente lançou, junto com o Sebrae, 2 cursos grátis. E aí eu entendi que eu precisava amadurecer essa transição off e on, sabe? Entender o que Uhum. fazer com a empresa. E aí eu lancei cursos online. E hoje a gente já tem clientes em 14 países e em todos os Legal. estados do Brasil. É muito massa. Eu tinha uma crença de que não era possível ter o mesmo afeto online. E eu sou Uhum. super carente, né? Por mais que a gente esteja assim, em vários países e todos os estados e tal, ainda assim eu sei quem são as pessoas, eu atendo um a um. Isso para mim continua sendo bem importante, sabe? Uhum. E sou mãe do João Ricardo, que para mim foi a minha maior revolução, a maior vitória de todas, casada com o Ricardo, e sou a mais nova estudante de design gráfico. Ah, é? Olha, essa eu não sabia. É, eu sou mestre em administração, né? Fiz Uhum. meu mestrado na ESAG e faz 3 meses, mais ou menos, eu decidi que eu queria dar voz a uma paixão antiga, que é design gráfico. Na verdade, o Legal. design de tudo, sabe? É o que eu gosto. Desenhar coisas, métodos, né? Não deixa de ser. Uhum. Legal. E agora vocês são um grupo, né? No grupo do Vanessa Tobias e tal. O que que compõe a empresa? Você falou que tem a parte dos cursos e tal. O que que compõe todo o Então, grupo? hoje o grupo tem o Instituto, que é o Instituto Uhum. Vanessa Tobias. A gente já atendeu até o momento 26 turmas de escolas públicas e particulares de Santa Catarina e do Paraná. Sempre foi uma visão minha bem importante, assim, esse viés voltado para a educação, né? Teve 2 desmembramentos do grupo. O primeiro spin-off foi o Juliano, que sempre foi meu sócio. Na verdade, o Juliano entrou como meu sócio em 2012 para 13. Juliano é meu irmão também. Aham. E aí a parte dele é voltada para consultoria e coaching executivo. E a Uhum. Galera NIM, que foi o nosso primeiro investimento da nossa investidora, que é a Onçaria. Então, esses são Sim. os projetos que a gente administra ou administrou como spin-offs, que foi o caso do Juliano e o caso da Galera NIM. Legal. Show de bola. Então, devidamente apresentada, que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, Uhum. o papo de hoje é sobre como que a gente vai manter o foco durante esse período. Tá. Quando eu penso em foco, a primeira coisa que me vem é o que que eu tenho que priorizar na empresa durante esse momento, né? Porque eu Uhum. preciso manter foco em algumas coisas. Uhum. O que que você julga necessário como o primeiro passo para a gente começar a ter um pouquinho mais de foco? Para mim, o primeiro grande passo sempre é observar os processos que não são essenciais. Então,
ter uma análise muito, mas extremamente honesta sobre o que o meu negócio se propõe a fazer e fazer um pente fino de processos, de serviços, de produtos, de custos. Eu tenho um caso de uma pessoa que me ligou dizendo assim, poxa, eu estou preocupada porque o meu negócio diminuiu 1/3, né? Eu falei, cara, talvez esse fosse o tamanho que precisa ter para que a empresa tenha maturidade para ser sustentável. Então, verificar a sustentabilidade do negócio, na minha visão, é o primeiro grande passo. E ter coragem de fazer isso, entende, Evandro? Porque, Claro. assim, às vezes eu posso rejeitar o que a crise está ensinando. Todas as crises sempre estiveram aí. O que a gente está vivendo só trouxe à tona coisas que já deveriam ter sido vistas. Sim, isso eu Sabe? tenho, sim, isso eu também tomei bastante consciência também durante esse momento, porque assim, a gente vê tudo que foi feito antes de processo, até a gente fala muito no Instagram aqui de tudo que foi construído de audiência, facilita muito esses momentos mais desafiantes. Eu vejo que a crise, ela prova a nossa eficiência. Então, de certa forma, como você disse, passar um pente fino de coisas que talvez nem deveriam estar ali nesse momento, que é a hora de fato, a gente reduzir, enxugar. Até eu ouvi também algumas pessoas falando de hora de ter um pouco mais de humildade, que a gente já teve esse tamanho, nenhuma empresa nasceu desse Sim. jeito. Então, mas bem Nossa, legal isso. isso aí, sabe? Tudo que tu disseste, coisa da gente... Nós somos da força do elo mais fraco da corrente. Então, o mercado insiste que a gente foque naquilo que a gente é bom o tempo todo. Em fala dos talentos, fala dos pontos fortes, né? Tá, mas só um momento. Eu preciso saber, quando a onda muda, se a minha prancha e a minha flexibilidade vai me manter de pé. Então, eu tenho por hábito sempre pesquisar aquilo que é vulnerável em mim. Eu passo o meu tempo em crise, né? Eu sou uma grande apaixonada por isso, assim, porque não adianta eu achar que sou uma coisa que eu não sou. É uma coisa que, como eu falei do João Ricardo, o João Ricardo, para mim, foi o meu primeiro grande mergulho, assim, nesse movimento de simplificar a vida. Então, eu cheguei para o Juliano, galera Ninho, eu falei, o seguinte, fiz o que eu podia fazer até aqui esse momento, mas agora eu preciso reduzir. Eu quero simplificar meu estilo de vida, eu quero reduzir meus custos, sim. Eu quero ter uma equipe que seja extremamente apaixonada, inclusive estou contratando, tá? Vou até deixar aqui registrado que a gente está em busca de alguém que faça uma assessoria, que seja muito apaixonado por trabalho e que fale muito bem inglês em função das nossas metas do futuro, assim. Mas eu precisava entender. Então, assim, eu fechei a empresa, a estrutura. Hoje o Ju está na Casa Tobias, ele abriu um espaço de eventos. Eu não tenho mais aquele escritório. Isso eu fiz ano passado, essa decisão, sabe? E hoje eu falo, que bom que eu tive coragem de assumir isso, sabe? Que eu não queria aquela estrutura. Que nesse momento eu precisava ter leveza, né? Então, quando eu digo que talvez a empresa tenha que ter 2/3 do tamanho, e o faturamento eventualmente nem vai mudar. E a pessoa vai se surpreender se ela avaliar as escolhas, por que contratou determinados perfis, né? Isso porque eu passei por tudo isso também, né? Sim. Não, bem legal. Isso é um bom momento de reflexão para saber o que você quer da sua vida também. Nesse momento, o que é... Tem um amigo meu, Marcelo, ele sempre fala que a empresa serve o propósito do dono. Então, assim, ter muita clareza daquilo que você quer para o futuro para poder alinhar a empresa aos seus propósitos também. E Por as aqui tuas necessidades, né? Me perguntaram aqui de onde é que eu sou. Eu sou de Floripa e enviem currículo para vanessa@vanessatobias.com.br. Tem que falar em inglês bem, tá? É assim, né, Evandro? Essa coisa de... na gestão, a clareza da liderança é muito importante. E eu sinto que, eventualmente, a gente não desenvolveu bem o autoconhecimento para ter posicionamento. Então, eu vou te dar um exemplo. No ano passado, eu contratei 2 pessoas para trabalhar em meio período. E quando eu dei por mim, eu precisava do período inteiro. A minha necessidade, porque eu amamento ainda. Imagina no começo, o João Ricardo amamentava mais do que amamenta hoje. Então, eu precisava que alguém tivesse no meu tempo. Sim. Né? Então, porque ali eu precisava continuar a condução. Então, às vezes, a gente esquece do que precisa.
E essa pergunta para o empresário é muito importante. Quais são as minhas necessidades? Né? No caminho daquela direção, o que eu preciso? E acaba que, às vezes, a gente contrata um amigo ou contrata alguém que a gente, enfim, conhece, mas que não tem as habilidades que correspondam àquelas necessidades. E aí aceita fazer um meio período, aceita que não fale o inglês lá, porque depois, tudo bem, deixa que eu dou jeito, né? E aí tudo acaba não dando jeito, porque não sobra tempo, né? Sim. Gente, sobre a contratação, manda um direct ali para a Vanessa. Depois eu falo isso no meu perfil. Sim. Desculpa, Evandro. Não, imagina, para poder ajudar, tem um monte de gente que está precisando, sem problemas. Sim, sim. Até me perdi aqui. O que eu ia dizer? Tipo, como manter o foco total, né? Sim, já me perdi completamente do foco. Como manter o foco em momentos de crise, né? Lembrei. O que eu ia dizer? Porque, assim, a gente vê que nesse momento que eu comecei a perceber é que, assim, a sanidade mental do empreendedor é mais importante do que qualquer outra coisa. Como você falou até da posição de liderança, que, assim, tudo desemboca no empresário, que eu digo. Os clientes, a equipe, a família que depende daquilo. Então, eu vejo que deposita uma pressão super forte em cima do empresário, a notícia, o posicionamento político, e enquanto ele precisa tomar um monte de decisões, agir rápido, ser mais produtivo do que ele era antes, etc. Como lidar com esse turbilhão ao redor do empresário, quem tem filho, etc. Filho pequeno, tem todas as demandas acontecendo ao mesmo tempo, e ele sabe que ele não é o momento de ele despirocar e sumir do mapa. Como que ele mantém o foco dentro desse turbilhão todo? Olha, tem um cara que eu gosto muito, que tu deve conhecer, e a turma que está assistindo também, que é o The Rock, sabe? O Dwayne Johnson. Eu gosto Adoro. muito dele. Eu gosto muito dele, gosto muito da Jennifer Lopez. A Sarah Black, ele é uma mulher incrível. Tu precisa pesquisar essa mulher. Ela é hoje uma self-made. Conhece? Não conheço. Não. A Sarah Black, ele é uma self-made. Ela começou com $4 mil e hoje é a única mulher que está na lista da Forbes, que é bilionária, tendo começado com dinheiro próprio, sem ser herdeira. Eu acho. Ela tem a Spanx, que faz roupas que modelam o corpo feminino e tal. Não, olha, confundi. Assim, eu entendo que para a gente manter a nossa sanidade, a gente precisa estar bem inspirado. A gente precisa ter orientação de um grupo específico de pessoas. Família, amigos e modelos. Sem contar a espiritualidade, que é um outro ponto individual e extremamente importante. Muito embora seja íntimo, né? Então, eu penso assim, essas pessoas, essas que são outstanding, sabe? Que são assim, meu Deus, como é que eles dão conta? Eles observam na crise um treinamento. Então, a crise, ela, para o empresário, deve ser uma notícia de treinamento hard, assim, de que vai ser pesado, mas tu tens que gostar muito de ser alguém que faz o absurdo dar certo. Sabe? Eu lembro que quando o João Ricardo nasceu, eu falei, cara, eu vou voltar a trabalhar logo, eu vou escrever, eu vou fazer método novo, eu quero cortar cana. Eu chamo que é cortar cana, sabe? Me dá o facão que eu vou, agora. Então, assim, quando a coisa aperta, a gente tem que ser batedor de pênalti e tem que recobrar essa consciência. E ter inspiração é muito importante. Quando a gente está aqui na live e tal, a gente está buscando inspiração para lembrar quem a gente é, né? Porque todas as crises já estavam ali, elas estão anunciadas de forma mais inflamada e chegou o momento das grandes viradas. E é nos momentos das grandes viradas que a gente sua o dobro e que descobre o nosso verdadeiro tamanho. Então, falar assim, beleza, tá vindo a crise, qual vai ser a próxima cana que eu vou cortar? Porque eu vou... Vambora! Né? E aquilo que me golpear, eu vou aprender, eu vou ter humildade para reconhecer o meu tamanho ali, né? Agora, sim, além de inspiração, tem coisas que são muito importantes e que eu, na minha cabeça, sempre vim construindo para trazer para a ação. Preciso de ajuda para pensar. A gente tem ideia o tempo todo. Quando a gente tem, óbvio, sente medo direto, né? Então, se a gente não faz uma terapia, né? Se não pega uma abordagem que auxilia a gente ao pensamento, é difícil, porque a gente tem muito barulho. Sim. Então, a terapia, ou um processo de coaching, uma mentoria, uma consultoria, alguém que a gente admire, que tem estrutura, experiência para ajudar, na minha visão,
É essencial, não é uma coisa assim, ah, não, vou pensar e o que sobrar de dinheiro eu vou investir em alguém que me oriente. Na minha visão, ela é tão essencial quanto a inspiração. Sim, Fazer exercício físico importante, né? A fisiologia é básica, a gente tem o corpo emocional e ele reside no corpo físico, então eu preciso comer direitinho, eu preciso pelo menos fazer um exercício ali. Sono a gente já não tem muito, então, sabe? sim. São coisas importantes e básicas. Exercício físico, fazer terapia, ter inspiração, né? Buscar pela inspiração sempre e desenvolver a espiritualidade conforme suas próprias crenças. São fundamentos importantes da manutenção da sanidade. Perfeito. Obrigado. Assim, sim, primeiro quero reconhecer todo mundo que está aqui assistindo uma sexta-feira à noite, porque está fazendo um monte de coisa em casa, Sextou. mas podia estar. Nem sei se tem live de sertanejo hoje, mas por algum motivo está aqui ainda, né? Então, assim, primeiro eu quero parabenizar e reconhecer quem está aqui nesse momento. E até vou convida aí outras pessoas para virem, manda um aviãozinho aí também. Massa, Com- massa. concordo muito, assim, também eu vejo que os hábitos anteriores também ajudam muito, né? É, Uhum. sempre gostei muito de exercício, alimentação, e eu percebi que isso ajudou muito durante esse período. Comprei os rolinhos, volta e meia eu mostro aqui nos stories, barra fixa, para poder seguir fazendo. E Sim, você citou alguns nomes e falou de inspiração, né? sim. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre como escolher inspiração, porque a gente também aqui nessa era de Instagram vê muitos mundos perfeitos acontecendo e autocobrança em relação a isso. É, o que que, como que eu, assim, eu vejo um monte de gente lendo notícia o dia inteiro, tem gente que me fala assim, ah, Evandro, eu estou trabalhando uma tela no computador trabalhando e na outra tela eu estou atento às notícias. Eu quase tive um surto quando ouvi isso. Mas, assim, onde eu busco e como que eu escolho inspirações que de fato me levar para o positivo, né? Porque, assim, Sim. tem coisas que vai chamar atenção. Às vezes, pô, vê a pessoa parece super bem, bem financeiramente e mostra, assim, eu me inspiro muito naquela pessoa. Assim, o que que é uma inspiração e o que que é uma ilusão, uma, uma ilusão desmedida que só vai levar a mais frustração, né? Não sei se eu consegui Uhum. me fazer Então, entender. eu acredito que sim, é bem desafiante a tua pergunta, assim, porque uma coisa, a residência da nossa dor está na comparação. Então, Tá? de alguma forma, a partir especialmente ali de quando a gente começou na escola a tirar nota diferente dos amiguinhos, a gente começou a se comparar para saber quem ia receber mais amor, né? Então a gente fica Sim. sempre tentando parecer com aquele que recebe mais afeto. E aí a gente se perde na nossa própria natureza e inclusive se confunde sobre o que de fato inspira, né? Eu tenho uma cliente que ela tem um caso bem difícil de vida, assim. E ela disse assim, as pessoas querem me contratar para palestra só para eu falar da minha dor. E eu não quero mais fazer palestra, ela disse. Eu falei, eu te entendo. Porque muitas das vezes a gente tá mal e a gente quer encontrar alguém que tem uma história pior só para se confortar onde está. Quando o nosso Claro. desafio devia ser encontrar alguém que passou pelos seus desafios, se superou e está cortando cana, entende? E está ali ralando 4, 5 da manhã, aprendendo e descobrindo pela sua própria experiência o que é viver bem. Quando eu Uhum. falo assim de buscar inspiração, a gente sempre se vê projetado em algumas pessoas. Tende a nos afetar pessoas parecidas conosco em alguns dos nossos traços. Por exemplo, me diz alguém que tu admira bastante. Ah, deixa eu ver. Admiro Senna. Não tem como, né? O Ayrton Senna, Me veio. me diz um traço que tu admira nele. Ah, putz, acho que a obstinação dele que ele tem por aquilo que ele é apaixonado. Sim. Nesse momento, se tu tivesse um encontro com ele, o que ele te diria para fazer? O que tu imagina que ele te diria? Tô imaginando ele me olhando nos olhos. Massa. É emocionante. É, sim, é. Putz, eu acho que ele diria para eu focar naquilo que eu, enfim, naquilo que eu acredito muito. Acho que ele me diria isso. Uhum, O que tu mais acredita e uhum, focar muito naquilo e não ouvir tanto alguém de fora. uhum. Fantástico. O Ayrton Senna, ele é uma voz da tua intuição. Uhum. Quando a gente escolhe um modelo, a gente escolhe por identificação.
Pode ser que algumas pessoas não vejam no Ayrton Senna, eventualmente, a mesma modelagem ou a mesma inspiração. Tu escolheu Sim, ele porque tu se parece com ele. Então, o que acontece? Quando a gente tem muitas crises, barulho, notícias passando o tempo todo, isso tem um volume muito alto e a intuição vai baixando de volume. perfeito. Quando a gente escolhe por uma inspiração que se assemelha a nós, e isso é intuitivo, a gente escolhe dar voz à intuição. Então eu falo, o que o Ayrton Senna faria? Pô, sei lá, ele não está aqui para responder, mas ele me diria, ah, tá. Sim, Então tu escutasse pela boca dele, porque foi o jeito que o teu inconsciente escolheu de te comunicar. Olha, faz o que tu acredita, Evandro. Tu já sabe o que é. Eu tô aqui só sim. para reforçar algo que já reside dentro de ti e que é Uhum. endossado por uma assinatura como a do Ayrton Senna que reside em ti, né? Então, para escolher modelos, o que normalmente eu faço ou recomendo, né? Que a gente converse com as pessoas sobre quem essas pessoas admiram, que a gente assista a biografias, que a gente leia livros biográficos, que a gente procure sempre pela fonte do conhecimento, né? Eu te falei que estou fazendo. Começa agora em julho, né? Sou a mais nova estudante de design gráfico. E tô Aham. graduação e tudo, né? E eu tô fazendo um curso com um cara que chama Sag Raviv. Esse cara hoje trabalha sócio de uma agência em Nova York que fez a logomarca da National Geographic, da US Open, da Animal Planet, só coisa massa. E Aham. aí eu tô fazendo um curso com ele e eu falei, nossa, eu tô indo na fonte do conhecimento e ele tá me dizendo quem são as inspirações dele. Daí eu já fui estudar as inspirações dele. Aham. Lopes falo muito dela. Aí a Jennifer Lopes foi fazer um discurso quando ela ganhou a Estrela da Fama lá em Hollywood. E aí ela citou as modelos dela, as pessoas que inspiraram ela. Já comprei um livro de cada uma. Eu falei, eu preciso entender o que inspira as pessoas que já me inspiram. Sim. E aí a gente vai chegar lá no início dos tempos na filosofia. Né? A gente vai chegar Uhum. naquilo que é clássico, a gente vai ler um Sócrates, sabe? A gente vai falar assim de um Platão, a gente vai. E de lá a gente vai passar por todas as crenças que nos fazem pensar a vida como a gente pensa hoje. Então a gente tem que ser um filósofo, sabe? Uma coisa que fala assim, poxa, como falam as pessoas que vivem e viveram? O que diz a história? Né? Por exemplo, Sócrates, eu sou super socrática, né? O Sócrates, eu não sei se sabes, mas ele não escreveu nenhum livro, Sim, sim, sim. né? Os diálogos socráticos. Então, assim, o que acontece? Eu sei que nada sei. O que eu penso hoje, amanhã eu mudo de ideia. É esse Uhum. desapego à forma, né? Então, para que as coisas não me dominem, eu tenho que estar disposta ao final delas. Quando eu abri a minha empresa, eu falei, eu tenho que ter coragem de fechar essa empresa, senão ela vai me tornar dependente. O meu pai é muito sábio, né? Meu pai e minha mãe são muito sábios, assim. E aí, um dia eu fui conversar com meu pai sobre felicidade, sucesso. Eu falei, pai, qual é a tua recomendação, né? E ele disse, aprenda a viver com o salário mínimo. Porque se você souber viver com pouco, tudo o que vier para além será desfrutar, mas não te tornará dependente. Aprenda a viver com pouco. Aham. Ali, isso foi agora, que eu estava grávida ainda. Aí eu decidi, por tudo te juro, eu falei, agora eu vou simplificar meu estilo de vida. Eu preciso não fazer conta a prazo, eu preciso demitir pessoas que eventualmente não produzem o que eu preciso que produzam, eu preciso sair dessa estrutura gigantesca, não é necessário, eu preciso encarar o que é inverdade no processo. E por mais que seja difícil e dolorido, eu, cada dia que passa, sinto que fiz e tenho feito as escolhas mais adequadas para as minhas necessidades. Perfeito. Resposta profunda. É... Não consigo ser diferente, Não, não, é um mas traço da personalidade da pessoa, é aprofundar. não, tá genial, sim, muito legal. Sim, tenho certeza que o pessoal tá, quem está gostando do papo, dá os corações aí, porque Esse ajuda todo mundo. coraçãozinho ali. Enche de Obrigada. coraçãozinho pra gente. É sensacional Ótimo. isso, porque assim, essas inspirações, assim, na hora que você me perguntou, depois já me veio mais um monte de outras pessoas na cabeça, né? Mas na hora foi quem me apareceu. Uhum. Mas muito legal isso, porque a gente acaba atraindo as pessoas que têm a ver com os nossos valores, né? E você Muito. até você falou ali, é legal você conversar sobre outras pessoas, sobre as inspirações delas também, né?
há muito tempo atrás, você faz bastante entrevistas na filial da Globo local aqui de Florianópolis. Mas assim, eu acho que foi 2010, tá? Para não te falar assim, ó, há muito, muito Acredito, tempo. acredito. É, Aham. eu lembro ainda um dia que estava na casa dos meus pais, eu não assisto muito televisão, mas estava na casa deles, estava passando, e eu lembro que uma vez você falou assim, sobre escolher as pessoas que eu vou ouvir. Porque eu até, assim, como a gente trabalha muito aqui com redes sociais e tal, e eu, às vezes tem algumas coisas que fogem um pouco do senso comum, mas eu falo para não ficar botando preço em post, etc. Ah, mas eu falei com a minha mãe, ela disse que tem que fazer. Eu falei com, por exemplo, tem um amigão meu que ele me falou. Então, assim, quem Sim, escutar nesse momento, como você falou, tem muitas vozes que vão acabando diminuindo a minha voz da intuição. sim, Então, minha segunda pergunta profunda é quem escutar? E, assim, sim. por mais que existem pessoas que a gente ama e que querem o nosso bem, mas não sei se às vezes é a pessoa apropriada para me dar um conselho sobre algo específico na minha vida, né? Nos negócios, etc. Sim, a pergunta, meu Deus, que delícia essas perguntas. Olha, adoro, adoro, né? Tem dois viés importantes. Quando a gente fala de feedback, a gente tem que ter clareza assim de quem de fato tem conosco convivência o suficiente para opinar ou para dar retorno às coisas que nós temos feito. Então, é muito importante, tem os haters, né? Fala assim, peraí, eventualmente, né, tu faz uma coisa, a pessoa pega um recorte do que tu fala, essa pessoa te devolve sem propriedade sobre quem tu Interpreta. és. É, Super interpreta ali e tal, né? Um outro viés dessa pergunta é, é o como eu vou tecnicamente optar pelo meu futuro. A nossa família e os nossos amigos, eles serão as primeiras pessoas a estarem conosco e do nosso lado, e os primeiros a nos defenderem em qualquer decisão que a gente tomar. Se vai dar legal. certo, se vai dar errado, pode ter certeza. Os pais, os irmãos e os amigos estarão ali, né? E os modelos também te dando suporte. Mas, quando a gente toma uma decisão técnica, é bem importante que a gente se aconselhe com aquelas pessoas que têm experiência. E lembrando de levantar mais de uma opinião conforme a gente vai tomar as decisões. Vou dar um exemplo. Em 2011, 12, meu pai resolveu fazer meu curso. E era o meu Caraca, sonho, né? Minha mãe fez a turma 2 e meu pai resolveu que queria fazer o curso na turma 10. A gente está na turma 76 agora. Aí, eu feliz da vida, cheguei para um mestre meu e falei, mestre, meu pai vai fazer o curso. Qual que é a tua opinião? Me ajuda? Porque eu tô até nervosa, né? É um sonho. E aí ele falou, Vanessa, desiste de ser coach do teu pai. Tu é filha dele. Nem Beth sei se ele deve Hellinger, né? participar do teu curso. Sim, E eu lembro que eu fui para casa com aquilo, eu falei, não foi isso que eu perguntei. Meu pai vai fazer o curso. A minha intenção não é ser coach dele. Minha intenção é que ele veja o meu trabalho, que ele sinta orgulho de mim, sei lá. sim. Passados 15 dias, esse mesmo mestre me encontrou e falou, Vanessa, eu queria falar contigo. Teu pai fez o curso? Eu falei, fez. Ele, eu me arrependi tanto da minha opinião. Quer dizer assim, ó, que mesmo os mestres, eventualmente, têm opiniões emocionadas sobre as nossas perguntas. Por isso é importante que a gente se aconselhe, quando a gente for tomar uma decisão, com mais de uma pessoa. Entretanto, no fim das contas, a voz mais importante é a da nossa própria natureza. Uhum. Uma vez bateu na minha porta lá de casa uma moça que queria jogar carta para mim. E aí é uma tomante e tal, e eu falei para Uhum. ela, como assim que eu chegasse até aqui? Ela disse, não, eu senti que tinha que vir, eu fui conduzida por energias até aqui e tal, e queria falar sobre o teu futuro. E eu falei para ela, pelo amor de Deus, eu sou sugestionável, não joga as cartas pro meu futuro. Eu quero Uhum. descobrir, né? Eu quero viver as minhas próprias experiências, porque se o futuro estivesse à minha disposição, eu já estaria vendo ele. Eu preciso viver cada dia, me preparar para aproveitar a experiência desse momento, né? Então, assim, eu sinto que a gente tem que ter muito rigor, muito. E, ao mesmo tempo, muita firmeza para entender que até os modelos, eles estão para debate, eles não estão para doutrina. Nenhum Sim, cara escreve o livro, se ele vale a pena, para doutrinar ninguém. Ele escreve para promover debates, para que no 1 mais 1 a gente encontre 3. Não para que perfeito. encontre uma matemática única, tu entendesse? Então, assim, se eu encontro um espaço de doutrina, de inflexibilidade, de não diálogo, eu não posso estar lá.
eu tenho que estar para um lugar que me expande, que debate, e eu tenho que lembrar que o que eu penso também tem valor. Então, quando eu peço opinião a um mestre e a um modelo, eu estou para debate, não para doutrina. Então, Sim. por isso essa disciplina é tão fundamental, entende? Faz sentido para ti? Sim, sim, faz bastante sentido. Né? Faz bastante sentido, porque e uma das coisas que você falou que é bem legal, que é a pessoa tem profundidade suficiente para poder emitir uma opinião. É, eu respondo muitas perguntas, abro a caixinha de perguntas e tal, assim, e às vezes eu fico, cara, eu tenho 15 segundos, eu não vi nada da vida da pessoa para eu responder alguma coisa que pode mudar o rumo da decisão que ela está fazendo. Então eu Sim. busco tomar muito cuidado no que eu estou falando e gosto sempre de deixar um parênteses que eu estou dando, assim, beleza, pode ser uma ajuda, uma visão de fora, mas não toma isso como absoluta verdade, Perfeito. como todo e sempre. Sim, e eu É, vi que e, vocês têm essa coerência, sabe? Inclusive, eu elogiei o Luiz Gustavo, porque essa coerência ela é muito importante, né? Tu ir a um espaço em que o outro ele vai manifestar o que sente. Eu uhum, faço terapia e aí quando eu fui fazer terapia, eu falei para ela, olha, antes da gente começar, eu preciso de duas coisas. Preciso saber se tu tem método e se tu é capaz de não emitir opinião. Se tu é uhum, capaz de fazer perguntas para mim. Porque eu já sou cheia de opinião. Eu preciso me organizar, sim, eu preciso me contestar, mas eu preciso ser orientada por instrumentos. sim, Né? Então, como é difícil, porque à medida que eu dou uma opinião, eu defino o futuro daquela pessoa e não estarei lá para coletar os resultados da angústia dela. sim, sim, era bem aí que eu ia chegar, porque assim, lembra, beleza, você se aconselha com um monte de gente. Você escuta, é legal você ouvir pontos de vista diferentes, Sim, mas lembra que as consequências da tua decisão é, são você que vai arcar com ela. Tanto sim, os louros, quanto se aquilo não der certo. total. Então, acho assim, eu me aconselho muito com mentores de tanto na parte espiritual, quanto na parte pessoal, quanto de negócios, cada um no seu quadrado, mas lá no fundo a decisão é a minha. Assim, se a gente for ouvir várias histórias até de empresas, Airbnb, que assim, todas as rodadas de pitch levaram feedback que era uma ideia sem pé nem cabeça. E, assim, claro, quem vai fazer análise também vai estar fazendo análise baseado na sua experiência e naquilo que ele conhece de mundo. Sim, Então, assim, lá sim, no total, fundinho, é, total. lá no Tipo fundinho é assim, contigo. o meu pai, eu tinha um namorado, e aí eu cheguei pra esse namorado terminou comigo. E eu ainda gostava dele, passou uns 5 meses mais ou menos, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu topava sair Oi, pra jantar sumida. com ele. É, é, Fala. foi pro mercado, não achou que valia a pena nada, voltou, ligou, né? E aí, naquele dia, tinha um churrasco na casa deles, do meu pai e da minha mãe, e eu cheguei, ô pai, olha só, sabe o tal? Ele quer voltar, o que o pai acha? E ele disse, tu não divide comigo essa opinião e nem me joga a responsabilidade dessa decisão, porque quem vai acordar do lado dele não sou eu. Uhum. Então, eu volto a pergunta para ti, a decisão é tua. Eu queria tanto que ele resolvesse por mim. Seria tão bom ter Sim. com quem dividir a responsabilidade. Mas se eu divido a responsabilidade, eu não desenvolvo a autonomia. E a autonomia é Uhum. a base de uma vida que sabe manter-se em desequilíbrio. E se eu não Uhum. tenho autonomia hoje, se eu sempre divido responsabilidade, opinião, se eu não busco por orientação, debate, eu vou sempre culpar alguém pelo que eu sinto. Isso é super Uhum. preocupante. Isso é um perigo, né? Que a gente passe o dia apontando culpados ou se justificando por causa das crises, né? Sim, Então, perfeito. E até falando sobre isso, até me veio a reflexão que é quando a gente for buscar qualquer tipo de apoio, não buscar uma muleta. Porque eu vejo até assim, chega bastante gente pra gente, é uma agência, a gente presta parte para serviço, tem sim. mentorias, tem cursos e tal, tem várias modalidades. Mas chega bastante também querendo comprar o sucesso fácil e rápido e tirar o seu da reta. É claro Uhum. que a gente sabe que tem que delegar, isso faz parte do empreendedor, assim, mas assim, essa terceirização das suas decisões, para mim, me dá três tipos de arrepio que, assim, mais do que as pessoas que vão te aconselhar, é o tipo de pergunta e o tipo de apoio que você vai pedir. Porque se você pedir, como você falou com Isso. seu pai, tome a decisão por mim, assim,
a tua postura de procurar alguém já está completamente equivocada e vai dar problema. Sim. Então... Mas falando uma coisa, é que assim, a porta é estreita, people. A porta é estreita. E o caminho para as decisões íntimas passa por muitos vazios existenciais, né? Então, eventualmente, a gente se apressa em se cobrir de inverdades e fatalmente a gente vai enfrentar as coisas que a gente escondeu. Então, quanto antes eu tiver força para enfrentar as coisas que são efetivas e as decisões forem tomadas, mesmo que a gente erre, né? Tem o namorado da minha ex-cunhada fala, só erra quem faz, mas pelo menos eu estou aprendendo com aquilo ali, né? Então, assim, eu acredito profundamente que vendo muito menos do que muitas pessoas que são consideradas meus concorrentes, porque não prometo que o caminho vai ser milagroso, porque o milagre é um merecimento. E se a gente não estiver engajado, o caminho ele se faz caminhando. Então, é muito possível que se por merecimento e eu estiver engajada com a minha vida e comprometida com as minhas escolhas e os meus resultados e desenvolver essa autonomia, que eu vá descobrir alguns milagres na rota. Mas diferente disso, eu não consigo vender coisa diferente. Né? Talvez eu pudesse falar de coisas que são diferentes. Sei lá, tem famílias que não se falam mais. Eu digo, olha, o centro familiar ele é importante, né? Existe o diálogo, ele é básico. Se isso não existe, a gente tem que voltar para princípios, para valores, para debates que levam tempo, mas que depois de feitos vão desdobrar mais facilmente novos aprendizados e uma evolução maior. Mas, né, eu prefiro, por enquanto, vender menos, né? Vender o que é suficiente, mas criar uma base consistente e que com o tempo se multiplicará, né? Perfeito. Perfeito. Assim, excelente, excelente visão até para todo mundo que está escutando a gente aqui. Assim, botar a mão de ver de fato o que você quer vender, para quem você quer vender, como você quer vender nesse momento. Assim, sensacional esse tipo de conversa para que a gente possa interiorizar um pouquinho mais. Talvez eu comecei aqui pensando que a gente ia cair num assunto bem técnico sobre produtividade, foco, etc. Mas, sim, até a gente conversou antes no WhatsApp, né? Lá vamos nós com o mega mergulho. Qual foi o que você me perguntou no WhatsApp mesmo? Que era alguma orientação específica, né? Mas dentro de mim eu sabia que assim, a gente vai começar, a gente tem mais ou menos um norte, mas no decorrer do caminho eu acho que a gente vai encontrar a maneira de ajudar a encontrar um ponto de foco, né? Então, esse ponto de interiorização. Então, várias pessoas estão perguntando aqui dicas de biografias. Então, tem alguma sugestão para o pessoal? Sim. Obama, Jennifer, Hebe Camargo, Jennifer Lopes, Jane Fonda, genial. Arnold Schwarzenegger, incrível. Para quem quiser uma provocação, dá uma lidinha no livro do Elon Musk. O que mais de interessante que eu poderia sugerir aqui? Um livro que não é biografia, mas conta a história do autor, é aquele Milagre da Manhã, que muito embora seja um livro de autoajuda, ele tem alguns acertos bem importantes nas proposições de hábitos e de melhoras assim, básicas. Amo Jack Canfield, acho esse cara um cara profundo. Ele é coach e tal, mas ele assim... Ele é um cara muito honesto nas suas vulnerabilidades. Uma das pessoas realmente mais interessantes que eu já conheci dentro desse mercado e desse mundo da autopesquisa. Essas foram as primeiras sugestões que vieram na minha cabeça aqui. Maravilha. Tem que pedir para deixar salva a live, vai estar salva. Tá com delayzinho, mas tudo beleza, galera. Vai ficar salva aí. Depois, quem quiser voltar para poder escutar as biografias, me veio duas na mente agora, que uma delas que eu tô lendo, não tô quase acabando, que não é a biografia, mas que é a do Rony, da Reserva, da marca de roupa, assim, muito legal, muito profundo, a maneira como ele constrói propósito e focadíssimo em gerar valor, esse tipo de coisa. Me identifiquei muito com o livro, mesmo quem não é da área de varejo e tal, eu acho que vale muito a pena. De como ele quebrou padrões, assim, ele começou com moda masculina e todo mundo dizendo que homem não compra roupa, etc. Então ele foi quebrando vários paradigmas, que eu achei muito legal. E um outro que é
do Michael Gerber, que escreveu o livro O Mito do Empreendedor, que inclusive o nome da mito é em homenagem a esse livro. É verdade. Que legal! O nome da um monte de gente acha que é por causa de um monte de outra coisa, não, mas é por causa desse livro, do Mito do Empreendedor. Mas ele tem um outro livro que é pouco conhecido, que é A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo. E ele fala um pouco de escala, mas ele é muito filosófico. Então, ele é extremamente filosófico, esse livro. Eu acho que é um bom momento para quem... A maioria que está ouvindo aqui são donos de pequenas e médias empresas, então eu sugiro bastante. É um livro bem fininho, ele fala sobre 10 princípios. Tem um resumo cast dele, se alguém quiser ouvir, lá no resumo cast, que eu acho que é bem interessante. Como é o nome? Chamou A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo. Massa. De capa azul, do Michael Gerber. Ele é bem filosófico. Enfim, eu achei legal, valeu pela dica. Bem interessante a proposta dele. Vou ver o que a gente fala mais. Assunto não falta, podemos falar várias coisas. Sabe que eu estava debatendo sobre solidariedade. E eu assisti um pedacinho na live de hoje. Eu estava analisando, porque eu gosto muito de pegar as palavras e nelas profundamente, sempre voltando o foco para nós. Tem uma pessoa no Brasil aí que é uma super referência para a galera empreendedora, e eu tô para mandar um vídeo para ela, ou escrever um texto, sei lá, tá na minha meta, assim, até esse final de semana a minha meta é terminar isso. E ela colocou algumas frases que eu achei tão fortes. Uma delas foi que nós nunca fomos tão insignificantes. E a outra... ela falou de a gente focar, nesse momento, nos nossos pontos fortes. E eu falei, gente do céu, eu preciso conversar com essa moça, eu preciso dar um papo com ela, porque eu, assim, achando normal conversar com alguém do tamanho dela, né? Porque, na minha visão, quando a gente fala de viver, e aí o empreender vem como uma consequência daquilo que pulsa dentro de nós, a gente fala de observar o que significa ser solidário. E o que significa a revolução humana individual, que é a próxima revolução. Sabe qual que é a próxima revolução, né? A gente teve várias. A próxima revolução humana individual. Nós nunca tivemos tanto significado. Então, no momento em que eu percebo o tamanho do meu significado, eu posso ver como ser solidária. Ser solidário, cara, minha terapeuta falou, Vanessa, qual que é o projeto de contribuição social que você gostaria de fazer sem divulgar a ninguém? Né? E ali eu entendi, tempos depois, que contribuir socialmente é uma terapia extremamente íntima. É uma visita profunda às sombras mal trabalhadas dentro de nós. Quaisquer que sejam os nossos excessos, eles estão conosco, promovendo um contraponto em desequilíbrio em algum lugar desse planeta. Se nós estudássemos o que a gente precisa e o que é essencial, não seria talvez necessária a contribuição social, porque nós estaríamos fazendo o que é justo. Vivendo com o que eu preciso, que já é em abundância, está aí, sobrando em todos os cantos, a natureza exuberante, né? E aí eu encontraria um novo senso de justiça, avaliando o que significa ser um cidadão que participa da sua comunidade, tendo para si não mais do que eu preciso, mas o essencial para viver, né? E aí o segundo ponto que ela falou, que é do foco nos pontos fortes, eu sempre me preocupo com isso. Os pontos fortes, né, que devem sempre estar conosco, eles sempre estarão. Eles desabrocham diante de qualquer desafio ou provocação, né? Agora, aquilo que é um ponto vulnerável deve ser a minha busca constante. Porque se eu observo hoje e aceito o que é fraqueza em mim, eu me resolvo mais rápido na sequência. Agora, o que é importante diante disso? Até eu fiz um TEDx. Chegou a assistir o TEDx, não? Não cheguei, não assisti. É muito massa. Aquele dia foi iluminado, sabe? Foi mesmo, assim. Foi, sei lá, foi Deus aquele dia. E aí, lá eu falo, assim, que uma dos pontos que nos afasta da nossa natureza são os segredos que a gente carrega. Né? E os segredos podem ser, assim, os mais simples aos mais bem elaborados, mas a revisão cosmoética, a revisão básica das nossas escolhas, né? Aquilo que reside em nós existe no mundo e reverbera nas nossas energias. Eu sempre quis ser presidente da República, né? Meu Deus! Desde pequena, o que tu vai ser quando crescer? Eu dizia, vou ser presidente da República.
E aí, vê se pode, né? E aí, até quando a Dilma ganhou, eu falei, putz, eu queria ser a primeira mulher, droga. Agora eu tenho que inventar outra primeira coisa, né? E aí, lá no TEDx, eu falei isso, assim, que se alguém me perguntasse, e eu quero lançar esse desafio pra gente que tá assistindo aqui, né? Se me perguntassem por que eu mereceria ser presidente, eu disse que é porque eu sou capaz das minhas próprias confissões. Que o que a gente mais precisa é da capacidade de enfrentar as nossas mentiras, as nossas traições, né? As nossas vaidades, porque elas nos atrasam, né? E uma liderança, ela deve ser capaz de enfrentar-se. Entende? Porque em fazendo as confissões necessárias, a gente cria um espaço de não julgamento que permite ao outro fazer as suas próprias confissões e, portanto, ao encontrar o que é vulnerável em si, transformar-se. Entende? Claro. Sim, sim. Sim, percebo, assim, é muito válido porque quando a gente abre aquilo que está vulnerável, parece que, pelo menos para mim, me desarma um peso gigantesco que estava nas costas. Sim. E tem um amigo que eu fiz coaching com ele, hoje eu considero um grande amigo. Ele dizia que era como se a gente andasse com o rabo para trás, que todo mundo está vendo, menos e a gente acha que esconde as nossas vulnerabilidades, mas todo mundo vê. Então, ele diz, mas tipo, você não vê, mas tá todo mundo vendo você balançar aquilo. Então, ele diz, é uma babaquice sem tamanho a gente esconder aquilo aquilo que é vulnerável em mim. Então, enfim. É um atraso da nossa alma, né? E eu sinto que quanto mais a gente esconde a verdade sobre quem nós somos, ou os nossos pensamentos, ou as nossas intuições, mais a gente se afasta de quem a gente é, né? Essa coisa de fazer a faculdade de design gráfico, né? Eu sempre fui meio artista, assim. Eu acho que talvez, até a gente estava falando de autenticidade, quando eu comecei a empresa, o símbolo do nosso negócio é uma onça, sempre foi uma onça, vai continuar sendo uma onça. E por várias razões. Eu botei lá no Stories. E aí, eu falei, olha, cheguei na agência, né? E falei, preciso que vocês façam tudo de onça na identidade visual. E aí eles disseram assim, mas Vanessa, é contra o teu mercado isso aí. Né? Eles vão achar, sei lá, que não é de negócios, que não é coaching. Eu falei, não importa isso. Importa que aquele que vier até mim tem que ver que há convergência, coerência. Olha, eu sou uma onça, então esse é o meu totem. Ele não pode ver uma imagem e depois encontrar em mim uma outra coisa. Eu quero passar por esse medo de não reverberar, não tem problema, mas eu não posso publicar uma coisa diferente de mim. Né? Então, é muito difícil, porque eu fui dar uma palestra agora final de fevereiro, e eu nunca tinha falado para ninguém que eu tinha feito essa matrícula na faculdade. E aí eu cheguei lá e falei assim, gente, eu vou contar um segredo. Eu estou ainda me acostumando com a minha decisão e tal, e era um público que eu já tinha conversado várias vezes. Eu falei, eu decidi fazer uma nova faculdade. E aí todo mundo olhou com aquela cara de quê? Do quê, né? E aí, quando eu falei que era de design gráfico, parecia que o pessoal tinha dado uma decepcionada, sabe? Tipo, imaginou assim, um negócio meio astrofísica, algum negócio, tá imaginando? Faculdade de psicologia? Não, assim, e eu sempre tenho uma expressão que eu uso, que é a expressão Snows Flowers. É uma coisa interna. Eu falo assim, é tudo mais Snows Flowers Certification, sabe? A coisa tem que ser international. E eu falo, cara, eu sou uma pessoa, assim, ó, a verdade é que eu sempre sonhei em fazer isso, né? Pode ser que não seja tão chique, pode ser que não seja tão quantum physics, entende? Pode ser, mas é um despertar da minha própria natureza e de um lado mais artista que eu sempre tive, que não necessariamente vai desbravar um curso sobre design gráfico, entende? Mas isso sempre apareceu nas minhas escolhas, desde lá de trás. Eu só quero um pouco mais de liberdade, enquanto sinto que há espaço para uma presidente designer. Né? Quando você fala assim, eu não sei se vou para a carreira política, não sei mesmo. De coração, minha vida e a minha cabeça mudou muito com a gravidez e com a família, assim. Então, isso está em stand-by, mas como eu falei disso a vida inteira, pode ser que um dia isso retorne para ser principal, né? Mas eu entendo que a nossa geração, por sua revolução humana individual, vai permitir-se o ser infinito, né? Não sei se tu já lesse aquela pesquisa que diz que a gente vai ter 5 carreiras em uma vida. Sabe disso?
Falei, é lógico, eu tô atrasada. Eu já devia ter feito a próxima Deixa eu carreira antes, ver. né? Estou na minha terceira. E de alguma É real. forma, tu nunca deixou de ser as outras duas. Sim, é o connect, o que o Jobs fala lá no discurso de Stanford, assim, é a maior verdade que existe de conectar os pontos, né? Hoje, o que eu faço aqui na Mito, assim, é completamente uma conjunção do que eu fiz anteriormente. Qual é a tua história? Eu sou analista de sistemas de informação, Não, fiz sistema de Ricardo. informação. Aham. Trabalhei 7 anos como programador, analista de sistemas, software e tal. E Sei. aí mergulhei no mundo do autoconhecimento. Falei, cara, eu quero ser de humanas. Aí em 2010 comecei a trabalhar com coaching e eu preciso levar isso para o mundo. Aí trabalhei até, dei muito curso, viajei, palestra, esse tipo de coisa, até que eu comecei a estudar sobre marketing para divulgar. E aí eu olhei, cara, tô gostando tanto disso, de ajudar as pessoas a comunicarem a sua essência, as empresas, através disso daqui, que eu vejo tanta gente que tem um negócio muito massa, não sabe como comunicar. Top. Comecei a fazer, explodiu tanto a Mito que isso em dezembro de 2015 que eu me aposentei de ajudar através do coaching individual, etc. E aí eu virei Ah, marqueteiro. massa. É, E nunca fiz seria faculdade de improvável que tu marketing, etc. tivesse tanta coerência, tanta convergência, tanta profundidade se tu não tivesse passado por todo esse caminho, né? Eu fiz faculdade de jornalismo, mas eu parei, não terminei. E aí depois eu fiz administração e fiz o mestrado em administração também. E eu sinto que aquele período futura jornalista, né, me permitiu alguma técnica ou algum jeito para de repente hoje eu tô lá no Jornal do Almoço, sabe? Ah, claro. Então, quando eu fiz a faculdade, eu trabalhava na rádio, eu tinha 14 anos, eu apresentava um programa na Rádio Atlântida. E aí, Uhum. quando eu estava com 15 anos, eu participei de um concurso para ser a cara do Planeta Atlântida lá. Que eu achava que ia ser apresentadora de, tipo, Caldeirão do Hulk, sabe? Ah, Aí, depois, eu falei, cara, não é jornalismo. Aí fui para administração, aí eu vi que eu queria negócios mesmo e tal. Cheguei a trabalhar na Assembleia Legislativa. Eu lembro que quando eu trabalhei lá, eu falei, nossa, é o caminho para a presidência e tal. E aí eu falei, não, realmente não é esse o caminho. Eu acho que eu prefiro abrir uma ONG como eu tenho hoje, e ir para outras vertentes, para que eu consiga autonomia e até para que eu não me sinta pressionada a coisas que eu não estou preparada para enfrentar, né? uhum. Basicamente assim. Então, vamos lá, vamos para a nossa terceira, né? Bem isso. Não, Terceira quarta carreira. é isso, assim, é sensacional isso, porque assim, a gente não nasceu para ser uma coisa só e nem uma coisa só a vida inteira. Então, e para mim, todas as vezes ele cumpriu um ciclo. É, assim, eu senti, fui muito feliz em todas as profissões e carreiras, e quando eu estava fazendo era muito, assim, além disso, tive 6 outras empresas no decorrer do caminho. Então sempre eu me senti muito verdadeiro fazendo o que eu estava fazendo, assim. Sei, E assim, quando encerrou, eu senti que fechou aquele ciclo e se abriu um outro, né? sei, sei. Então acho que faz bastante sentido esse olhar interno e Sim, evoluindo. exato, Vanessa, exato. está quase daqui a pouco para a gente não ser cortado pelo Instagram. Vamos, Pensei que nós temos. Ah, falta pouquinho já. falta pouquinho, porque se der 1 hora, o Zuckerberg acaba com a gente. É, vamos para os recados finais. O que você gostaria de deixar de recado para o pessoal numa sexta-feira à noite? Eu já sei uma coisa que eu vou fazer, eu quero assistir de novo o documentário do Senna, Ah, bom demais, hein? que tem no Netflix. Fica a Bom dica para demais. quem também gosta e vê ele como modelo. Olha, eu tenho um curso que é presencial, esse que eu te falei que tem 75 turmas, estamos para 76 e tal, e eu falei para a turma essa semana e quero fazer essa pergunta a nós. Passar o final de semana se perguntando e conversando com quem estiver perto, o que é sucesso e do que sucesso é feito. Eu fico bem preocupada com a nossa construção padrão do que sucesso significa. Então, procurar saber do que o sucesso é feito, buscando inspirações. Quero dizer que contem comigo. Eu sou a Vá, né? Se quiserem entrar no meu perfil, lá nós temos cursos grátis, a gente tem 27 dias, tem live, mas tem acesso, tem conversa, tem lives todas as sextas-feiras ao meio-dia. E, na minha visão, o mergulho mais importante sempre é aquele voltado para a gente despertar a nossa natureza, enfrentando as nossas inverdades.
para que as coisas que são verdadeiras apareçam. Obrigada, Tânia. Foi muito legal conversar contigo. Bom, valeu demais, assim, fiquei super feliz. O Instagram dela, deixa eu comentar aqui, é @Vanessa _, né? _ Tobias. Isso, eu botei aqui, pessoal. Depois segue lá o perfil dela também. Bastante conteúdo. Eu que Isso. agradeço demais disponibilidade sexta-feira à noite. Você que tem filho aí, tá? O maridão tá cuidando aí enquanto Tá. agradece ele também. A gente Sim, pode pudesse deixar. estar batendo esse papo aqui. Acredito que foi muito profundo e muito verdadeiro. Assim, adorei demais de poder conversar sobre esses assuntos até aqui com o pessoal que acompanha a gente na Mito, né? Geralmente a gente conversa Eu sempre que de assuntos agradeço. tão técnicos voltados para marketing, para negócios, mas vejo que é de vital importância o empreendedor. Assim, lembrar que atrás de um CNPJ tem um CPF muito importante que conduz isso tudo. E, enfim, então a reflexão que a Vanessa propôs, concordo totalmente, de você refletir durante esse final de semana sobre o que é sucesso para você e o que você quer Vou te daqui mostrar para a coisa frente. mais fofa do Não, mundo aqui. mostra para todo mundo. Chegou! Oh, meu Oi, Deus! tio! Oi, turma! Ah, que delícia, que delícia. Vai mamar e vai nanar em 10, 9, 8, total. Fofinho. Ai. Valeu demais. Obrigadão, querida. Obrigada, nego. Um beijo para todos. Um Valeu, um excelente fim de beijão semana, para todo tá? mundo aí. Bom final de Fiquem com semana. Deus. Valeu. Até mais. Tchau, tchau, Até, amigo. gente. Tchau, tchau.